Então, acho que nós podemos começar, Nelson. Você pode Ok, iniciar o processo aí, tá bom? Um abraço a ok, todos aí. beleza. Legal. Obrigado, Longato. Longato é muito generoso. Bom, essa apresentação, eu tenho um certo cuidado, porque eu vou entrar numa área que é uma área que, assim, que eu gosto muito, mas não é uma área de trabalho minha, que é justamente a área de humanidades, entra um pouco de história, fala um pouco de direito. Então, é uma área, assim, que eu vou me sentir à vontade para dizer aquilo que eu preparei, não é? E que vai dar suporte depois para a gente fazer uma conexão dela com a lógica, que seria, assim, a área que eu trabalho, que eu conheço um pouco melhor, vamos dizer assim, eu conheço um pouco mais. Então, eu preparei uma apresentação, inicialmente aqui, eu vou começar a apresentação, então, com o título, né, Lógica e Cidadania, e o objetivo é mostrar como a lógica pode ajudar a entender o conceito de cidadania. E eu achei esse assunto interessante porque nós estamos vivendo um momento muito conturbado no país, não só no nosso país, né, mas em outros países também, mas particularmente no Brasil, onde existe uma clara iniciativa, né, de se negar não só a ciência, né, mas se negar fatos, se negar acontecimentos que foram muito importantes para a nossa sociedade, para os trabalhadores e os assalariados em particular, não é? Então, eu acho que o tema, ele vem a calhar e é um tema muito atual. Espero que todos gostem e, se alguém tiver alguma dúvida, depois nós podemos conversar também, não é? Tirar dúvidas, não tem problema. Bom, antes de começar a falar de lógica, né? A lógica uma área de conhecimento que ela trabalha com sistemas dicotômicos. O que significa isso? Significa que uma proposição, que é uma sentença declarativa, um pensamento que é, ele é completo, não pode ser uma interjeição, não pode ser uma pergunta, não pode ser uma exclamação. Então, esses sistemas, eles podem ser falsos ou verdadeiros. Então, um exemplo que eu coloquei aqui, né, sim, ou não. Então, isso enseja uma dicotomia. Ligado, desligado, outra dicotomia. Falso e verdadeiro, portanto, também é uma dicotomia. Então, a lógica, ela procura trabalhar com proposições no sentido de avaliar se as proposições ou o conjunto delas é falso e verdadeiro, até, inclusive, para se analisar os argumentos, se os argumentos são argumentos válidos ou são argumentos falhos, né? Uma das ferramentas que se utiliza na lógica é a tabela verdade. Nós não vamos entrar aqui na confecção, na constituição das tabelas verdades, porque essa é uma ferramenta que demoraria muito, demandaria mais tempo para a gente conversar e não vai interferir no objetivo da apresentação. Bom, então, eu vou começar aqui com um assunto que, com certeza, todos que estão assistindo viram no ensino fundamental, que é um pouco de teoria dos conjuntos, e aí, depois da teoria dos conjuntos, a gente já passa para a questão das proposições, que é o que nos interessa. Lembrando que uma proposição, ela enseja um pensamento completo. Então, eu tenho um conjunto, esse conjunto, ele
compõe, ou ele está dentro de um universo, né? Ele é definido dentro de um universo. Então, no caso aqui, desculpa, pessoal, esqueci de pegar uma ferramenta aqui para fazer minhas marcações. Então, um elemento importante, não é, do meu conjunto, não é que ele é definido dentro de um conjunto universo, né? É definido dentro de um conjunto universo. Então, esse daqui é o meu conjunto A, não é? Esse daqui é o meu conjunto A, que está dentro do círculo, é o meu conjunto A, e o meu conjunto Nelson, universo, eu só um minutinho, destaquei... não está Oi? apresentando, não está apresentando. Ah, não está apresentando? Mas vocês estão Não. ouvindo? Sim, Vocês estão ouvindo ouvindo? perfeitamente, perfeitamente, mas não está apresentando. É Oh, que você falou o círculo e ok. tal, Tá, peraí. mas o áudio está perfeito. Tá, então peraí. Eu acho que agora, tudo bem? Você está apresentando o teu desktop, Isso, então beleza. isso. Agora você deve entrar onde Aí, você quer entrar. Agora sim, ok, beleza, Nelson, ok. perfeito. Desculpa aí, turma, acabei. Então, vou repassar aqui só para, senão ficar meio incompleto, né? Então, o objetivo aqui é mostrar como a lógica pode ajudar no conceito de cidadania. Esse conceito de cidadania é um conceito que, obviamente, ele está ligado à área de humanas, mas ele está ligado também ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, como eu pretenderei demonstrar, não é? Aqui, a lógica, ela trabalha com sistemas dicotômicos. Então, sim, não, ligado, desligado, falso, verdadeiro. Esses sistemas eles são importantes para a gente avaliar até que ponto uma proposição é falsa ou é verdadeira. E uma proposição é uma sentença declarativa, ela enseja um pensamento completo. Ela não pode ser uma interjeição, ela não pode ser uma pergunta, uma exclamação, ela tem que encerrar um pensamento completo. Por exemplo, estou fazendo uma apresentação, né? Ou o dia está ensolarado, e assim por diante. Então, eu preciso ter esses elementos, porque senão eu não sei, não tem como avaliar se uma proposição é falsa e verdadeira. E esse é o objetivo da lógica. Aqui também eu falei da tabela verdade, porque ela é uma ferramenta importante, mas que a gente não vai entrar no detalhe aqui, porque ela não vai interferir naquilo que eu pretendo fazer como demonstração. Bom, então aqui eu tenho começar a falar dos conectivos, né? E eu vou usar para isso a teoria dos conjuntos, que é um assunto que todos viram, né, no ensino fundamental. Então, eu defino um conjunto, né, numa situação em que eu tenho, obviamente, um conjunto universo, né? Então, dentro desse quadriculado aqui, eu tenho meu conjunto universo, e o conjunto que eu pretendo definir, ele está dentro da minha circunferência aqui. Então, esse daqui é meu conjunto A. Então, essa aqui é uma forma de notação, a gente chama de diagramas de Venn. Eu escrevo o conjunto A do lado de fora daquele que eu quero designar como tal. Bom, um primeiro operador na lógica, um primeiro conectivo, né,
é o complemento. Então, o complemento, ele vai nos mostrar, não é, a negação de um determinado conjunto ou de uma determinada proposição. Então, por exemplo, a proposição está chovendo, né, teria como complemento ou como negação dela, não está chovendo, ok? Então, por isso que aqui se faz uma operação entre conjuntos, que é você tomar o conjunto universo, né, que seria o conjunto universo, subtraído do conjunto A, que é o conjunto que eu estou definindo. Então, o complemento é tudo aquilo que está fora do conjunto A. Então, aqui eu tenho o conjunto A', que é a negação do conjunto A, né? Então, por exemplo, vamos pegar uma proposição, já entrando no assunto sobre cidadania, né? Vamos falar em democracia, né? O que seria o complemento da democracia? O complemento da democracia é a ditadura. Então, a negação da democracia é a ditadura. Um outro conectivo que é também interessante. Peraí, como é que eu estou com um problema aqui de operação aqui? Os dois outros conectivos são a disjunção, né? A disjunção e a conjunção. Então, a disjunção, ela vai aparecer aqui, não é? Como ou seja, eu posso, numa operação de reunião de dois conjuntos, né? Então, tem o conjunto A e o conjunto B agora dentro do meu conjunto universo. Eles são perfeitamente definidos, e quando eu faço uma disjunção, significa que eu estou escolhendo elementos tanto de A quanto elementos de B indistintamente, né? Numa linguagem técnica, né, isso é representado por esse símbolo aqui, ó, que parece um Vzinho aqui, né, ó, ok? Bom, no conectivo de junção, se eu posso escolher entre dois, significa que em algumas situações eu não posso escolher os dois ao mesmo tempo. Então, por exemplo, amanhã cedo estarei em Recife ou em Belo Horizonte. Então, são situações, né, que elas são excludentes. Eu estarei num lugar, eu estarei no outro. Então, aqui, eu gostaria de dar um exemplo, que também tem muito a ver com e que vocês já ouviram, né, muito na mídia por aí, né? Então, vou dar como exemplo, né, disso, né, os trabalhadores precisam escolher entre direitos, né, ou trabalho. Certeza que todos ouviram essa declaração, não é, recentemente. Então, se ele quer direito, ele não tem trabalho. E se ele quer trabalho, ele não terá direitos. Isso significa, em termos bem objetivos, né, o seguinte: ou eu pego um elemento do conjunto A, ou eu situo um elemento no conjunto B. Tá claro? Então, a disjunção, ela tem um pouco esse caráter de você fazer escolhas, ou ter que fazer escolhas, e nem sempre essas escolhas podem ser mútuas, quer dizer, nem sempre dá para eu escolher as duas simultaneamente, né? E fica claro aqui nessa declaração, que todo mundo sabe, eu vou até colocar entre aspas, né, porque não é uma declaração minha, né, uma declaração de uma pessoa bem conhecida, que é o nosso presidente da República, que ao se eleger, ele se elegeu com
com esse, vamos dizer assim, bordão, né? Muito bem. O outro conectivo é a conjunção. E a conjunção, a gente, para nós não, né? A conjunção ela tem um significado de você juntar duas proposições ou juntar aquilo que é comum entre dois conjuntos. No caso aqui, entre o conjunto A e o conjunto B, essa região aqui, que é a região de interseção, né, que está demonstrada aqui, ó, através desse símbolo aqui, né, ele diz que os elementos dessa banda pertencem tanto a A quanto a B. Então, aqui eu pego elementos, não é, que visam trabalhar com os dois conjuntos simultaneamente. Então, eu poderia dar como um exemplo, né? Por exemplo, né? Vamos pegar aqui, ó, trabalho e renda, né? Então, quem trabalha precisa de renda, ou quem trabalha precisa de salário. Então, trabalho e renda aqui eu não tenho. Eu não posso falar assim, ou eu tenho trabalho ou eu tenho renda. Não, quem trabalha precisa de renda, né? Que é uma coisa que hoje em dia a gente está vendo aí quantos contratos de trabalho estão sendo suspensos por causa da pandemia, né? Então, em época de pandemia, você tem que garantir o quê? Você tem que garantir a sustentação, não é, mínima daqueles que são mais vulneráveis do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Uma coisa também que nós não estamos vendo isso com muita clareza, né? Bom, o outro conectivo é o conectivo condicional, que a gente lê aqui, ó, A, então B. Quando a gente usa esse conectivo, significa que os elementos do conjunto A estão contidos no conjunto B, né? Então, eu tenho o conjunto universo, tenho a definição de B e tenho a definição de A. E A é um subconjunto de B. Então, esse conectivo aqui, ele é particularmente interessante porque ele depois vai formular, não é, as bases para se discutir o que é um argumento válido, né? Que, na verdade, é um conjunto de proposições que são encadeadas, né, através de conjunções, e sendo essas proposições aqui, ó, sendo essas proposições verdadeiras, não é? E veja que aqui, tudo indicado por ponto, né? Ponto é meu conectivo E. Então, eu vou aqui encadeando proposição, proposição, e, portanto, ou então, eu chego a uma conclusão que essa conclusão, se as proposições são verdadeiras, a conclusão também deve ser verdadeira. Também não é uma coisa que a gente vai avaliar aqui, eu vou dar um pequeno exemplo depois, mas eu não vou fazer nenhum teste para fazer essa avaliação, porque eu acho que a gente vai encarar com uma certa naturalidade, de acordo com o escopo aqui da apresentação, como é que isso vai se colocar, não é? Então, aqui, eu acho que falta a gente falar de um pequeno exemplo aqui para entender essa conexão, não é? Esse conectivo da condicional, não é? Que, por exemplo, se a democracia, né? Então, eu não vou conseguir, deixa eu ver se eu consigo achar a seta aqui, pessoal. Se a democracia, então a cidadania, né? Porque a gente não tem como conceber, não tem como conceber a democracia, né, sem a cidadania, ok? Então, esse é um pequeno exemplo de como a democracia
ela se encaixa perfeitamente na democracia, de como a democracia se encaixa perfeitamente na cidadania. Então, uma condição necessária para haver cidadania é que haja democracia, né? Bom, agora eu vou tentar aqui situar alguns elementos, né, de teoria política e que, portanto, eu vou trabalhar isso daqui com muito cuidado, com muito carinho, e se tiver alguém que queira acrescentar alguma coisa, que eu sei que tem um pessoal aí da área de humanidades, não é? Se tiver alguma coisa que foge aquilo que não está bem contado, por favor, se manifestem aí ao final para a gente corrigir, não é? Mas eu acho que está dentro de uma perspectiva aceitável. Então, eu escolhi alguns autores aqui para falar sobre a questão da cidadania. Eu falei de lógica, né? Defini alguns conectivos, dei exemplos. Então, agora eu vou falar da outra parte, que é a cidadania. Então, escolhi o Rousseau, que foi, assim, um grande filósofo, inclusive, suas ideias foram muito importantes para a Revolução Francesa, né? E então o Rousseau ele afirmava que o homem é bom, mas ele foi corrompido pela sociedade, né? Então o estado de natureza do homem sempre foi o do bom selvagem, solitário, livre, feliz. Então ele não tinha preocupações, como por exemplo para pagar a escola, é, trabalho e assim por diante, né? Então, o que atrapalhou a vida, o estado de natureza do bom selvagem foi a instauração da propriedade privada, quando alguém, então, demarcou que aquele quintal, aquela área seria dele, né? E, para Rousseau, a origem de todas as desigualdades do estado de guerra entre os homens e as sociedades derivam diretamente do fato de existir a sociedade privada. Então, a sociedade privada, ela legitimou contratos sociais, não é? Que, na Europa, principalmente, né, diziam respeito à justiça, paz e segurança. Então, justiça, né, para que fosse garantida a propriedade privada, para que não houvesse ameaças à propriedade privada. Paz, para que aquele que é rico e detém propriedade privada pudesse desfrutar dos seus recursos, né, à vontade. E segurança, para não ser ameaçado pelos pobres, né, que não tinham os mesmos recursos, né? Então, Rousseau falou, não, nós precisamos fazer um novo contrato social, e isso está num documento, ou numa publicação dele de 1762, onde ele diz que esse novo contrato geral vai ser, então, instaurado pela vontade geral da comunidade ou vontade geral da sociedade. Então, essa comunidade, essa sociedade, ela vai escolher um mandatário, não é? E esse mandatário ele vai dirigir os interesses de toda a coletividade, não é? Então, o interesse do indivíduo ele passa a ser o interesse da comunidade, mas isso não anula o indivíduo, né? Porque o indivíduo ativo ele é um indivíduo dedicado à sociedade. E com isso, ele define o que vem a ser o cidadão. Então, o cidadão, ele é um indivíduo que não tem a pretensão de iniciativas egoístas, no sentido de defender
a sua propriedade, defender os seus bens. O cidadão, ele tem a preocupação elementar com a sociedade, com a comunidade que ele está inserido. Então, agora, esse cidadão, esse novo cidadão, ele não pode mais voltar ao estado de natureza. Então, o que é necessário? É necessário a educação, né, para ajudar esse indivíduo a ser uma pessoa livre, a ter iniciativa e a ser autêntico. E, por outro lado, a pedagogia vai mostrar a ele, não é, como ser solidário, como ter compaixão, como ser amoroso, e assim por diante. Então, esse cidadão seria, então, o cidadão que vai definir um novo conceito de cidadania. Então, para haver cidadania, o indivíduo tem que ser livre, tem que ser autônomo, ele tem que ser autêntico, ele tem que ser solidário, amoroso, ter compaixão. São qualidades desse novo contrato social que não estão aqui nesse contrato social, né? Que não estão nesse contrato social antigo, né? Que então, desclassificado pelo Rousseau, né? O que é criticado pelo Rousseau. Então, me parece que esse novo conceito de cidadania, né? Ele encontra, no meu modo de entender, no meu modo de percepção, ele encontra ainda muito eco na nossa sociedade. E ele precisa ser cada vez mais resgatado e cada vez mais valorizado, né? Muito bem. Eu vou passar, então, aqui para o outro autor que eu acho que é muito importante, que é o Karl Marx, né? Tem um livrinho dele que passou pela minha mão durante a graduação, que é chamado de A Questão Judaica, e é claro que muitas pessoas têm reservas ao Marx, né? Mas tem reservas porque, na verdade, não tem o conceito de cidadania que o Rousseau tinha na cabeça, né? Então é preciso conhecer, é preciso ser livre para poder fazer uma leitura um pouco mais isenta, né? Então, nesse livro A Questão Judaica, Marx trata basicamente de um problema, como o título diz, né, dos judeus na Alemanha. Essa publicação original é de 1844, 1843, e existia uma discussão na Europa sobre a questão dos judeus, né? A Alemanha, nessa época, era um Estado cristão. Então, os judeus, eles não poderiam participar plenamente do Estado, ou não poderiam usufruir de tudo aquilo que o Estado judeu poderia dar, por exemplo, ao conjunto dos alemães. Então, um desses benefícios era a possibilidade de trabalhar como servidor público. Então, o Estado alemão não concebia aos judeus essa prerrogativa de poder ser um servidor público. E o pai do Marx abdicou isso em sociedade, né? Ele abdicou em sociedade do fato de ser judeu, se tornou um novo cristão, né? Vem dessa época, eu imagino, o termo novo cristão, para que ele pudesse, enquanto advogado, trabalhar em órgãos públicos, né? E assim ele fez e ficou empregado em órgãos públicos durante muitos anos, né? Então, esse debate era um debate efervescente na época, porque
a situação dos judeus, ela é interessante, porque os judeus, eles tinham, entre suas funções, não é, realizar um ou outro empréstimo, né? Por exemplo, uma colheita que, por alguma catástrofe natural tivesse ocorrido, sei lá, uma geada, um inverno mais intenso, alguma coisa desse tipo. Então, o agricultor, como ele não teria recursos para angariar com a venda da safra, então ele procurava, entre os comerciantes, no caso, os judeus, não é? A comunidade judaica, empréstimos. E esses empréstimos, é claro, se cobravam a juros, né, como se faz hoje, né? E a Igreja Católica condenou por muito tempo o fato de você cobrar juros sobre empréstimos. Bom, então, essa situação dos judeus é discutida por Marx nesse documento, e basicamente ele responde a um outro filósofo da época que analisou também essa questão e dizia que a questão era uma questão puramente religiosa. E Marx dizia o seguinte: não, essa questão não é religiosa, né? Essa questão é uma questão política. Então, o problema não é a religião judaica, né? O problema é de todas as religiões, não como sinal de que as pessoas não poderiam ter religião, não se trata disso, mas que o Estado deveria ser laico e resolver o problema das religiões, não é, no âmbito da política, e não no âmbito privado. Não é? Então, à medida que o Estado alemão não reconhece os judeus como cidadão de primeira categoria, ou como um alemão comum, mesmo tendo nascido na Alemanha, isso levava para o seio do Estado uma solução de problema que ele não poderia, obviamente, se dar somente no âmbito privado, das pessoas, então, abdicarem da religião para poderem trabalhar. Então, Marx dizia que o problema estava no fato de que o Estado alemão não era um Estado emancipado da religião. Então, os alemães, não é, tinham que procurar fazer essa emancipação. Então, tinha que partir do cidadão alemão a emancipação. E é óbvio que aí Marx tece uma crítica à comunidade judaica, porque a comunidade judaica estava preocupada em ser cidadãos de primeira categoria, não é? Num Estado em que tinha problemas com a religião, né? Que assumia apenas o cristianismo. Então, Marx diz assim, bom, é o seguinte, os judeus têm que também ajudar os alemães a se emanciparem, a fazer a emancipação do Estado alemão. Né? E esse pano de fundo ele é interessante porque Marx, nessa época, ele já vivia na França, ele não morava mais na Alemanha. Então, eu não me lembro agora o outro filósofo, ele tem um nome tão curto, eu acabei esquecendo, mas, contrariamente a esse filósofo que morava na Alemanha, Marx residia na França, e a França ela já tinha a primeira declaração dos direitos do homem e do cidadão de 1700 que data de 1789, né? E Marx então ele toma essa declaração, não é, como exemplo de uma emancipação política incompleta, não é? Onde a igualdade ela persiste. Então, eu separei aqui apenas um dos artigos, né, dessa Constituição, né, que é o segundo artigo aqui, ó,
que ele diz assim, olha, a finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais, e isso daqui é muito importante, né, quando a gente, né, analisa esse texto, né, ó, são direitos naturais e que não prescrevem nunca, né, do homem. Quais são esses direitos? A liberdade, ok, e aqui ele coloca, inclusive, a propriedade privada como um elemento, não é, de um cidadão ser igual àquele cidadão que não tem propriedade, que é a imensa maioria, era e é ainda hoje a imensa maioria da população do planeta, né? Então, com base nisso, Marx formula uma questão interessante, não é, que é a emancipação humana. Então, o cidadão, ele tem que ser participante dos destinos da sociedade, e essa participação não pode estar limitada pela ausência de posse ou de propriedade. Porque, assim, se você tem a propriedade como elemento natural e imprescritível de direito, né, então, as pessoas que não têm propriedade, como é que elas ficam nessa história? Por isso que Marx, então, ele vai classificar, né, a emancipação política da Carta da Declaração dos Direitos do Homem, né, como incompleta, né, e que além dela não resolver o problema da desigualdade, ela acaba escondendo a desigualdade. A partir do momento que ela promulga, não é, que os homens são iguais perante a lei, né? Agora, a lei fala ou garante, não é, a conservação de direitos que nem todos possuem. Então, eu achei interessante essa crítica do Marx à declaração, num sentido de estar discutindo essa questão dos judeus na Alemanha cristã. Bom, eu separei aqui ainda, né, mais outros dois autores, que é o Marshall, e aqui só para, ele define, né, modernamente, o que seria, então, né, a cidadania. Então, deixa eu ver aqui meu tempo aqui, pessoal. Ah, tem o tempo ainda. Então, ele define aqui a cidadania, né, com respeito a três direitos, né, o civil, o social e o direito político, né. Então, o direito de ir e vir, liberdade de imprensa, estabelecer contratos, e mesmo a propriedade privada, ele coloca como um direito civil. O direito social, que são aqueles direitos que garantem o mínimo para que as pessoas possam viver, não é? Então, educação, saúde, moradia, salário justo e assim por diante. E o direito político, que o cidadão participar do poder político, pode ser votando, ser votado, se filiar, criar partidos políticos, participar de movimentos sociais e sindicatos, né? Isso constitui, esses três direitos constituem, então, aquilo que é o objetivo aqui da nossa discussão, dessa apresentação, que é discutir a cidadania, não é? E, mais recentemente, então, né, o José Murilo de Carvalho, ele diz que a cidadania, ó, ela só será conquistada com o cidadão usufruindo, então, desses três direitos, o civil, o social e o político. Então, me parece que esses autores, eles conseguem resumir muito bem, não é, a questão da cidadania. Então, eu vou finalizar
a minha apresentação aqui é colocando uma transparência onde eu tenho os direitos políticos, sociais e civis. Então, eu vou fazer agora um resgate da lógica, não é? Ou dos elementos que a gente usa para entender a lógica. Então, eu tenho aí meus 3 direitos, não é? E onde estaria, não é? Onde estaria concentrado, não é, a cidadania? Eu acho que aí seria legal até se alguém pudesse se manifestar para não ficar uma coisa muito apenas o apresentador falando, né? Porque é muito solitária essa apresentação online desse modo, né? Mediado por tecnologia, né? Alguém teria alguma sugestão de como é que eu poderia representar a cidadania de Rousseau, de Marx, a cidadania de Marshall, não é? Do Carvalho, né? Dos 4 autores que eu fiz a citação. Alguém teria alguma sugestão? Nelson, eu tenho uma, Oi. Sim, mas não ligado diretamente aos autores, ligado à minha sim, pessoa, por exemplo, né? perfeito. Vamos pegar aqui. Vou falar eu me acho um cidadão aqui no Brasil? Tá, eu acho. Por que eu me acho que eu sou um cidadão? Eu vou ver se isso está aderente a tudo isso. Bom, eu sou uma pessoa devidamente cadastrada como cidadão, eu tenho meu, como chama? Meu certidão de batismo, certidão de casamento, tenho meu emprego, minha documentação necessária que o governo exige, eu pago meus impostos direitinho, não tenho nenhum problema, nenhuma ação judicial. Então, isso é uma condição básica para eu ser um cidadão? Ou tem algo mais perante essa literatura? Porque quando você fala dos autores tal, você está colocando tal, mas isso aí é um negócio profundo, tem que refletir bastante, né? Eu mesmo não teria condição de falar, mas eu me acho um cidadão brasileiro, porque Certo. por tudo isso que eu falei. Isso está correto? Ou tem mais alguma coisa? Ou não? Não sei. Não, então eu perguntaria para você o seguinte: vamos pegar um outro um brasileiro que vive escondido, escondido não, mas esquecido, não é? Por exemplo, no interiorzão do estado de Goiás, lá, ou na Amazônia. Será que ele tem essas preocupações que você tem? De ter. Bom, você citou, você fez um rol aí de questões que são importantes, sem dúvida nenhuma. Mas o CPF, paga imposto. Será que ele tem essa preocupação? Será que isso faz parte do dia a dia dele também? Essa é a minha pergunta. Por que que eu... Bom, eu entendi. Agora o Marcelo Melo está nos acompanhando, ele colocou, nem todos têm os direitos básicos, tá? Então vamos supor, eu acho que até entendi o que você falou. Uhum, Vamos supor que eu nasci lá no meio da Amazônia, lá, eu sou um índio, eu sou um filho de algum pessoal do indígena qualquer lá, de uma sim, tribo um pouco mais distante, embora, não sei se tem alguma tribo esquecida lá ainda, né? Até há uns 10 anos atrás até foi, acho que descoberta lá um povo é, que não tinha contato, mas vamos supor, vamos pegar, não o pessoal que não tenha contato com nada, não dá para fazer ideia, o pessoal que tem contato, então, uma tribo indígena, o pessoal já tem contato, então existe lá, de uma certa forma, uma governança do governo com o cacique lá e toda a estrutura, vamos dizer dessa forma, só que o cara ter carteira profissional não é uma coisa importante para ele, como é para mim. Mas para ele não é importante, tá uhum, certo? Então, não é porque eu tenho carteira profissional, eu sou um cidadão. Não, mas é importante dentro do que eu faço. Talvez lá para o indígena não seja, né? Então, deixa eu ver se eu estou entendendo. Quando eu falei esse rol de coisas, eu falei assim, por que eu me sinto cidadão? Poxa, eu pago meus impostos, eu atendo todas o que o governo pede, eu sou uma pessoa, vivo aqui, conheço, sou conhecedor o quê? Da Constituição do país que eu vivo, então isso me dá o direito de ser um cidadão. Agora,
certamente, esse indígena que eu falei, que não tem uma carteira profissional, não tem uma RG, e talvez nem tenha o quê? Uma certidão de nascimento, ainda em algum momento, esse cara também é um cidadão, eu posso considerar ele um cidadão. Seria isso? Pode, Ou não? porque eu acho que aí, acho não, mas dentro da apresentação, eu acho que é importante a autonomia das sociedades. Porque é o seguinte, recentemente, inclusive o nosso presidente, né, falou que ele queria que os índios, né, fossem todos brasileiros, como ele é. Aquele Ventralbe também, que é o infeliz ministro da Educação, falou que ele não gosta, né, de expressões como povos indígenas, povos quilombolas, então o que importa é ser brasileiro e acabou. É importante que haja o respeito, né, a essas comunidades, e que essas comunidades possam ser autônomas. Então, tomar como base uma preocupação que é da nossa comunidade, não dá para fazer essa transferência. Então, o que tem que ser garantido? O Estado tem que garantir, o Estado e a sociedade, não é, tem que garantir que esses povos eles tenham suas prioridades respeitadas. Então, Sim. isso é cidadania, né? Aí eu Não. concordo que seja cidadania. O que eu não posso É. querer é que ele Ah, tenha profissional como eu tenho, ou que ele tenha um CPF como eu tenho, porque nem sempre isso é uma, uma exigência, prioridade para aquela prioridade. comunidade, né? Não, eu entendi. Certamente, é que o pessoal coloca aqui, por exemplo, né, as culturas devem ser respeitadas. Eu também acredito, porque para o índio lá, que hoje ele caça, ele tem uma função lá na aldeia dele e tal, ele não precisa de carteira profissional, ele não paga impostos, está correto, e é por isso que Uhum, ele não é um cidadão. Mas quando a uhum, gente fala também, as culturas devem ser respeitadas, ela tem um limite, né? Se eu tenho um povo indígena que pratica, são antropófagos, será que isso é respeitar? Acho que aí não. Aí fere talvez uma outra coisa, o direito da Constituição, não comerás ninguém, não matarás ninguém. Não. Então, tem ou seja, tem limites, né, que nós temos que colocar. Então, eu não posso considerar que alguém que não paga imposto, porque nem sabe o que é imposto, como um não cidadão. É verdade, isso não posso. Eu acho que tem que considerar. Temos sim que respeitar as tradições indígenas. Não tem uhum. né? Agora, qual que é o limite disso? Por exemplo, os pigmeus, uma tribo de pigmeus africanos, né, que são antropófagos, isso seria respeitado? Não, acho que não, porque aí acho que fere outras, né, outras diretrizes de humanidade, talvez, não sei. É complexo isso, né? Tá certo? Sem dúvida. Eu acho que isso é uma Eu situação posso extrema. falar uma coisa? Opa, Oi, Posso fazer uma pergunta, uma colocação? claro, pode, claro. lógico. É que, bom, eu sou sociólogo, né? Hum, E eu sempre me preocupo com a ideia que não é a mesma, a ideia de cidadão e de cidadania, né? Porque existe uma dimensão na ideia de cidadão que em respeito ao coletivo, quer dizer, que diz respeito ao coletivo. Eu não sei se cidadão pode ser uma coisa individual ou se ela necessariamente tem que ser Não, coletiva. Né? não, não. E se ela é coletiva, quer dizer, para alguém dizer que é cidadão e olhar somente para si, para aquilo que é os seus direitos, os seus deveres, essas responsabilidades que a gente tem, que são individuais. Uhum. Mas, quando eu penso em cidadania, que é onde se completa o cidadão, né? Ele se faz cidadão dentro da cidadania. A gente imagina que a cidadania seja um coletivo. Então, eu só posso dizer que eu sou de verdade um cidadão na medida em que o coletivo onde eu estou é composto de cidadãos. Então, se tem alguém que não é cidadão dentro desse coletivo e não é tratado como cidadão, então a minha cidadania e o fato de eu ser cidadão também está em risco, está colocado em xeque. Perfeito, Eu tenho que pensar coletivamente. claro, sem dúvida. Sem dúvida, se na comunidade é,
você tiver uma pessoa, um grupo de pessoas cujos direitos estão sendo desrespeitados, né? É óbvio que a sua função de cidadão também está falhando, né? Então, eu acho que tem que a ideia da cidadania, como bem classifica o Rousseau e Marx, né, ela tem que estar inserida dentro do coletivo. Nós temos que pensar no coletivo, sem dúvida nenhuma. Agora, é óbvio que quando a gente tem uma preocupação assim, como o Longato falou, né? Não, eu pago eu pago meus impostos. Nós temos preocupações que são preocupações individuais, são preocupações da nossa vida privada, né? Mas me parece que assim isso não se choca com o conceito de cidadania se essas coisas da vida privada, né, não interferirem na minha ação como cidadão, porque eu acho que assim, se eu tenho uma propriedade e eu só penso em defender a propriedade, isso é um problema para a cidadania, porque tudo que eu farei é com base nessa iniciativa egoísta de pensar na minha propriedade. E me parece que esse é um problema que nos separa da cidadania, porque a gente está discutindo a cidadania aqui e existem. A gente não pode perder de vista essa questão da emancipação política, porque a emancipação política ela pode se dar apenas no papel, ela pode não ser efetiva. Então, dizer que todos os indivíduos são iguais perante a lei é uma forma de você escamotear a desigualdade, que é o que acontece hoje na nossa sociedade, na maioria das sociedades, não é? Então, por exemplo, eu procurei definições básicas em português, né, que nem cidadão, ó, e o Domingos foi preciso na sua intervenção, acho que foi bacana o que o Domingos comentou. Bom, é sociólogo, sabe o que fala, muito bem, Domingos. Sem dúvida. Eu sou curioso. Eu me diminuí aqui quando ele tomou a palavra, eu falei, pronto, agora vem, né? Agora vem. Isso, né? Mas bacana. Mas, por exemplo, eu procurei lá, o que é né, um cidadão? Ó, indivíduo que, como membro de um Estado, usufrui de direitos civis e políticos por este garantidos e desempenha os deveres que nessa condição lhe são atribuídos. Isso é o cidadão. Agora, quando a gente fala em cidadania, olha lá, condição de pessoa que, como membro de um Estado, se acha no gozo de direitos que lhe permite participar da vida política. E aí, atento ao seguinte, vê bem, são definições que eu estou pegando aqui à vontade, ou seja, não estou dando aqui, nem sei quem falou isso aí, tá? Mas justamente para a gente provocar discussão, isso que eu acho que é legal num webinar como esse, né? Então, ó, participar, cidadania, falei cidadania, ó, participar da vida política. Então, e o outro, como eu coloquei lá no primeiro ali, ó, indivíduo que, como membro de um Estado, usufrui de direitos civis e políticos, ó, civis. Então, eu tenho um direito civil e um direito político. Por estes garantidos, e desempenha os deveres que nessa condição lhe são atribuídos. E a outra, sobre cidadania, não sei, eu falei, eu estou jogando para discussão, tá? Por favor, Domingos, Nelson, Marcelo. Claro. Né? Porque o tema é complexo. A gente pensa, não, todo mundo sabe falar sobre política, todo mundo sabe falar. Não, olha, o que o Nelson trouxe para nós, Nelson, é bacana, esse é um negócio muito legal, né? Para a gente discutir e falar, tá certo? Sim. O próprio Vinícius, né? O Vinícius não, eu acho que foi o Marcos Valério, né? Que colocou aqui, sobre noção de cidadania pode variar, né? Isso eu acho que é legal, que o Marcos Valério comentou, que pode ser colocado para discussão lá. A noção de cidadania pode variar? Perguntando. O morador da favela é tão cidadão quanto o morador da cobertura no Leblon do Morumbi? É o que ele está falando, tá certo? Se sua pele for preta, né, você é tão cidadão quanto quem tem pele branca, amarela ou assim por diante? O Estado tem um peso e várias medidas? Minha resposta, bem simplista,
A princípio, não. A princípio, não. A princípio e continuamente. Não tem. É igual. Não tem diferença. Eu sei. Para mim, não deveria ter, vai. Mas não tem diferença, né? Como o Marcos colocou. Mas a gente sabe que as coisas não são como são vistas, né? Então foi uma provocação, né, que o Marcos Valério falou, que é importante. Será que a lei é igual para todos, que você acabou de falar, né? Ok? Bom, deixa vocês falar um pouquinho também. O Caetano quer falar alguma coisa, Caetano? Caetano Domingos? Não, tudo bem, deixa correr, porque senão fica muito polarizado, né? Tá. Não, Mas então, não está nem polarizado, acho que nem está. Polarizado em termos das pessoas, né, Domingos? Porque não sobre o Sim, tema. O tema ele é muito vasto, né? O tema é muito vasto, meu Deus. O tema é interessante, ele é vasto, né, sem dúvida. Agora, eu acho que é importante... Eu só teria um complementozinho que eu estava pensando, falei, talvez fale depois, né? Que é a questão de direitos, né? Porque essa ideia de direitos, ela é muito complexa também. Direitos políticos, sociais, civis e tal. Por quê? Quando a gente fala assim, olha, eu pago os meus impostos, né? Isso não é nem um dever e nem um direito, isso é uma ordem, na verdade, porque se eu mudar a frase e falar assim, eu contribuo para a coletividade com uma parte daquilo que eu produzo e que recebo para mim, né? É diferente, porque é uma contribuição, é uma relação mesmo diante de um coletivo. É uma relação que eu estabeleço diante de um coletivo. Esse é o meu direito. O meu direito é participar do coletivo. E participar do coletivo se traduz em contribuir de diversas formas. Uma delas é essa, de você dar um pouco dos seus recursos para a coletividade, que é representada pelo Estado. É claro que isso é só teoria, né? Porque, na verdade, as coisas não funcionam muito assim, né? Mas aí a gente também tem que perceber se tem democracia e se tem cidadania em que nível, né? Porque é uma construção o tempo todo. A nossa cidadania e a cidadania da coletividade, assim como a democracia. É uma construção o tempo todo, né? Sim, sim. Aí eu fico me pensando que, assim, além de direitos e além de deveres, esses são até pequenos passinhos, pequenos elos que me juntam ao coletivo. Os elos maiores é o da responsabilidade, é aquilo que me faz me preocupar com aquilo que não é meu, que estar dentro do coletivo. Essa responsabilidade, para mim, parece ser maior do que direitos e deveres, porque ela não é nenhum direito e nenhum dever, é uma opção mesmo. É aquela vontade que eu tenho de ser cidadão. Não sou cidadão porque alguém cobra os meus impostos, mesmo porque eu não contribuo livremente, né? Já é estabelecido em lei, em regras, né? Agora, a minha responsabilidade, aquilo que faz com que eu queira estar no coletivo, é que eu acho que é mais importante para a cidadania do que apenas direitos e deveres que são importantes, claro, né? Mas eles são apenas uma parte daquilo que é a minha cidadania. Inclusive eu nem discuti aqui deveres, né? Eu procurei fazer uma apresentação baseado principalmente naquilo que a gente pode chamar de cidadania. E eu peguei dois autores, basicamente, o Marx e o Rousseau, porque eles colocam como um marco importante na constituição da cidadania a superação da propriedade privada. Então, eu estou aqui falando, eu concordo plenamente com você, Domingos, nós temos que saber em que níveis nós estamos falando de cidadania, não é? Eu estou aqui tentando falar que, assim, a cidadania, ela só é possível na participação para a superação da propriedade privada. Eu não vejo... E, assim, se você me perguntar assim, mas isso significa o quê? Expropriar todo mundo? Não, claro que não. Mesmo porque a maioria não tem propriedade.
Então, a expropriação é de uma classe privilegiada que não paga impostos. E por isso, ainda hoje no Brasil, consegue desfrutar com paz, segurança, né, e justiça, né, de todos os seus bens. Então, é óbvio que a gente tem que trabalhar no limite do possível. Né? Quando a gente está discutindo ideias, a gente tem que ir no limite do possível. Então, compreendo perfeitamente. O Marcos falou assim, bom, o indivíduo que mora numa comunidade, numa favela, ele tem o mesmo direito do cara que mora numa cobertura do Leblon? Óbvio que não. Então, esse direito, em tese, ele é garantido apenas no papel. Né? A Constituição diz que eles são iguais perante a lei. Mas nós sabemos que isso não é verdade. E é essa discussão que Rousseau e Marx trazem à luz para ser discutida. Né? Eu acho Rousseau e Marx profundamente atuais. Quer dizer, nós passamos por muitos processos de aperfeiçoamento, claro, né? Esse primeiro, essa carta porque talvez seja a primeira carta de direitos humanos da Revolução Francesa, que Marx estabelece uma crítica, ela é criada pela burguesia, mas ela foi importante, óbvio que foi. As conquistas que nós tivemos até hoje para os assalariados, com a greve de 1917, com outras greves, com outras lutas, não é? Foram importantes? Sem dúvida que foram. Ninguém pode desprezar isso. Mas, quando a gente olha para a realidade, a gente tem que saber em que nível, né, nós estamos observando em face da ideia que nós temos do que possa vir a ser cidadania. E eu concordo, assim, essa questão da responsabilidade é super importante, porque, assim, não há convivência em grupo sem responsabilidade. Então, assim, se eu trouxesse esse elemento aqui, eu teria que buscar outros autores para suportar a minha fala, né? Aí ficaria uma coisa, não é, o meu objetivo não é esse, né? Então, assim, não dá para se viver em comunidade se não tiver responsabilidade. E o exercício da cidadania é um exercício de responsabilidade também, sem dúvida nenhuma. Então, assim, para ser cidadão, você tem que ter cidadania, porque e tem que ter responsabilidade para exercer esse papel. Eu acho que isso fica muito claro, né, nos argumentos utilizados por Rousseau e por Marx, né, para moldar elementos que caracterizem o que é ser cidadão e o que é a cidadania. Né? Esse é o meu modo de defender aquilo que eu estou fazendo aqui, sendo muito sincero com vocês. Né? Perfeito. E aí, talvez, quando você tem um encontro, você tem uma relação de convergência, né? O que nós temos, né, no encontro, lá no centrinho, né, que é comum à parte social, política e civil? Acho que aí que você liga as duas coisas, né? Exatamente. Na teoria, né, de né? conjuntos com... Né, Exatamente. Então, a democracia é um elemento que ela tem que estar... ela está ligada à cidadania e a gente só tem cidadania, né? A gente só tem democracia se a gente pensar na cidadania. E a cidadania, né, ela envolve esses três direitos classificados como fundamentais. Né? Então, agora, eu dei um exemplo, né, de que se há democracia, né, se tem democracia, tem cidadania. Então, a democracia como sendo um subconjunto, né, da cidadania. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação, não sei se vamos discutir aí, né, mas eu acho que como... Professor, né, sobre o que o Domingos falou, é meio relativo, sabe? Essa questão de direitos, por exemplo, se você está de acordo com o sistema democrata,
Então, você está de acordo também com o sistema coercitivo. Ou seja, pessoas vão ter diferentes ideias, nem sempre vai ser aquilo que você concorda, nem sempre, tudo em prol do coletivo. Certo. Não adianta você querer o sistema perfeito que está na sua cabeça, do único indivíduo, sendo que existem anseios diferentes em diferentes pessoas. Claro. Então, é tudo mais ou menos nesse sentido, não há como ter um sistema perfeito também. Então, acho que fica meio ambígua essa situação, sabe? O sistema, não há como ter sistema perfeito, mas isso não significa que a gente não possa pensar neles. Por quê? Porque é o seguinte, quando você trabalha na questão dos direitos políticos, civis e sociais, esses direitos, em sociedade alguma, eles são outorgados. Eles são conquistados. E, dependendo dos níveis de cidadania que a sociedade vai conquistando, ela vai avançando. Então, por exemplo... Concordo. Concorda comigo? Então, Concordo. assim, por exemplo, você fala assim, não existe, cada um tem uma opinião, ok. Então, vamos partir da seguinte proposição. Vamos voltar para a lógica aqui, né? Todos têm direito à educação. No papel, isso é legal. Agora, como é que a gente transforma essa proposição, não é, que está escrito na nossa Constituição, como é que a gente coloca isso de uma outra forma? Né? Como é que a sociedade, qual é o trabalho que a sociedade vai fazer para que essa proposição seja verdadeira, efetivamente verdadeira? Porque do jeito que está hoje, ela é profundamente falsa. Por exemplo, você querer que as escolas do Campo Limpo, né, de Boimirim, do Jardim Ângela, tenha educação mediada por tecnologia, como tem um aluno da USCS, ou do Colégio Santa Cruz, né, ou do Eduardo Gomes, que fica ao lado da USCS, né, é uma coisa, assim, é uma piada isso. Não existe. Essas condições não são dadas. Então, o que está escrito sobre a educação é uma mentira. Agora, a sociedade, não é? E os movimentos sociais, que aí entram a questão dos direitos políticos e civis, né? Ela tem que trabalhar, tem que lutar para que essas pessoas consigam superar a miséria, consigam superar a desigualdade. E isso não é uma luta apenas de quem mora na favela. Essa é uma luta de todos nós. É uma luta da sociedade. Deveria ser, pelo menos. E aí sim, aí você consegue conjuminar, não é? Você consegue buscar essa interseção que eu estou colocando aqui, ó, que eu acho que é importante, né? Porque a questão da cidadania, ela está nessa interseção aqui, ó. Então você tem que buscar, junto com a comunidade, essa superação. Então, quando você olha para por exemplo, eu acho que isso é muito legal discutir isso, porque sempre vem essas questões. Quando as pessoas passam a criticar as ações, por exemplo, do MST ou do MTST, que invadem fazendas improdutivas ou imóveis públicos que estão desocupados, né? As pessoas que criticam isso, embora seus imóveis não passem pela mesma ameaça, elas não estão trabalhando para a comunidade superar essas desigualdades. Então, é preciso que as opiniões também façam essa convergência. Então, não é só você, não, então eu concordo com a ocupação do MST, eu vou fazer uma ocupação com eles. Não. Muitas vezes a sua opinião sobre isso, ela já é um ingrediente ativo, né, para consolidar a reforma agrária, por exemplo, que é tão importante, não é? Ou a reforma urbana.
né? Para consolidar um ensino de qualidade para todos. Então, existem muitos níveis de participação, assim como existem níveis de cidadania. Então, nós temos que buscar, a gente tem que buscar se encaixar nesses níveis para que a sociedade vá adiante, porque vá adiante na busca da cidadania e, portanto, na busca da democracia. Então, nós temos que chegar aqui, na interseção dos três direitos. Eu não sei se isso responde a sua pergunta, mas eu acho que sua pergunta é muito interessante. Mais alguém, turma? Eu só tenho uma consideração para fazer, que nem o Domingos, ele falou, eu gostei muito da fala, que quando ele comenta que nós temos que olhar para o nosso umbigo, mas temos que olhar para o umbigo dos outros, né? Essa questão que ele colocou, né, para debater. Então, eu não estou falando aqui que você é a favor ou contra, se eu defendo ou não defendo, mas todos nós que estamos aqui somos expostos, por exemplo, eu vou falar uma coisa que circulou muito tempo aí nas redes sociais, tal, né? Aquela ideia lá do professor que fala explicando os casos para você, da nota dos alunos. Vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Então, por exemplo, teve um aluno que se esforçou, perdeu os fins de semana, tal, tirou 9 na prova. Teve aquele aluno que ficou só na baladinha, tal, foi lá e tirou 3, o outro tirou 6, tal, a média é 6. Aí o que o professor faz? Ele soma todas as médias, divide pelo número e deu 6. Legal. Ou deu 5,5, ninguém passou. Pô, mas eu tirei 9, né? Então, vocês devem ter ouvido falar isso daí. Sorte, eu não estou falando que eu defendo isso, nada. Mas é a questão de, ou seja, da comunidade como um todo, tal, tudo é igual para todos, tal, essas coisas. Poxa, eu abri mão do convívio da minha família, das minhas filhas, não importa, o meu lazer, tal, e o outro ficou lá na balada, aí o cara juntou tudo, dividiu, eu fui puxado para baixo. Então, isso é um ponto. Agora, fazendo o contraponto do Domingos, que ele colocou, que foi muito bacana, eu tenho que me preocupar, aquele cara que tirou 9, eu tenho que me preocupar com aquele cara que não está conseguindo, que está tirando 3. Só que o cara que tirou 3 também tem a obrigação de se preocupar comigo, né? Então, e isso é muito difícil. Olha, eu acho que vão passar 10 milhões de anos se existir um ser humano aqui na Terra, rapaz. A gente não vai resolver essa discussão, mas acho que vocês entenderam, você pode até começar colocar, né, isso daí. Então, e essa historinha que eu falei, né, do professor lá que faz a média, né, e dá 6 para todo mundo, aí eu me sinto injustiçado porque eu tirei 9 e fiquei com 6, tá? E o cara que não fez a parte dele, com 4, tirou 6. Então, isso, nós somos bombardeados com essas coisas diariamente. E aí entra que eu vou usar de novo Domingos aí, desculpa, mas eu gostei muito, você falou, olha, a questão de cidadania, tem uma série de coisas, mas o que você, no seu interior, o que você se preocupa com o próximo? Se eu me preocupar com o próximo, eu não vou ficar na balada para tirar 2 na prova e ir nas costas de quem tirou 9. Eu vou o quê? Tentar ajudar o grupo para que todos juntos vamos ter uma média 8, sei lá, alguma coisa do tipo, tá? Então é complicado, né? Bom, é uma colocação que nós somos bombardeados, né? Você já falou várias vezes isso, né? Dessa história aí, pô, mas peraí, como que é isso, né? Então, essa convergência é um assunto, ele é complicado e gostoso, viu? A gente pode passar aqui talvez a tarde toda falando, né? Pressão. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Eu posso dar um exemplo? Eu posso dar um exemplo? Sim, fala, gente. É uma coisa interessante quando você pensa assim, a pessoa que paga seus impostos, ela se sente cidadã, né? E aí ela fala assim, eu pago meus impostos, eu sou um cidadão. Qual o maior nível de cidadania? Aquele que paga seus impostos e por isso acha que é um cidadão, ou aquele, por exemplo, nesse momento, que é solidário com outros?
Qual é o vetor, né, de ação? O vetor de ação, na minha opinião, é quando você se projeta para a coletividade. A solidariedade, ela é um dos elementos-chave para você compreender o cidadão e a cidadania. Na própria história das revoluções, é esse espírito que se busca. É a cooperação, a solidariedade uns com os outros. É um grupo, é um coletivo, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa é a primeira... quando alguém é solidário com uma coletividade, né, com alguém que está passando mal, passando por dificuldades, tudo, quando existe essa solidariedade, existe, portanto, uma responsabilidade. Alguém se colocou no lugar do outro, viu como era, e eu vou tentar ajudar com o mínimo que eu posso. Mesmo que seja pouco. Então, assim, esse espírito é um espírito de cidadania. Ele só não se completa por conta das relações políticas, sociais e civis que a gente tem. Então, há um descolamento da cidadania do papel que a nossa nação, por exemplo, tem, né? É óbvio que toda nação precisa de seres solidários. Porque toda nação democrática precisa de cidadãos, precisa de uma cidadania plena, né? A gente não, quando a gente se espanta com isso, quando a gente percebe isso e se espanta, é porque a gente está reconhecendo que não é toda hora que tem. Então, esses grupos, esses coletivos aí que você colocou, formando círculos que têm uma intersecção, né? Nem sempre eles se traduzem na prática, principalmente quando você tem a usurpação do poder, quando você tem na política, quando você tem a usurpação da propriedade na questão civil, ou quando você tem as desigualdades sociais extremamente latentes, né? No caso dos direitos sociais, né? Então, eu acho extremamente importante que a gente reconheça na cidadania alguns valores que compõem ela, porque senão fica somente abstrato, né? Então, assim, não que exista cidadania, mas quando as pessoas são solidárias, significa que elas já reconhecem um valor da cidadania. Pelo menos um, que é a solidariedade, né? Não, sem dúvida, Caetano. Inclusive, essas formulações, não é? Elas vêm em função de todos os problemas que tem as cartas que são feitas para defender alguns privilégios, alguns interesses. Então, me parece que tanto Rousseau quanto Marx, né, têm essa preocupação de basear os seus enunciados em pressupostos do que acontece na sociedade. Então, é a desigualdade, é a injustiça. Eu acho que, me parece que essa questão ela fica contemplada, né, na própria formulação que se faz da necessidade dos direitos e nas suas responsabilidades, não é? Ok. Bom, Perfeito, é uma coisa muito interessante, Nelson. Essa provocação, ela é importantíssima, porque, sabe, a hora que você está lá ensinando lógica aplicada, pegando, quando o Marcelo Melo, que está aqui com a gente, aqui, falando em estatística, é uma coisa muito direta, né, muito exato, né? E aqui não estamos falando nada de muito exato, porque as pessoas pensam diferente, nós somos indivíduos, né? O termo indivíduo, a palavra indivíduo, ela tem uma explicação, então nós somos únicos, tá certo? Como alguém falou aqui em algum momento, falou, olha, eu acho que foi, quem falou foi o Daniel, ele comentou, fala, mas as pessoas não são iguais, tá certo? Então, quando ele usou um termo, eu vou já lembrar aqui quando estou falando, que é coercitivo, acho, se eu não me engano, o que acontece? Pode ser que eu não concorde em pagar muito imposto, ou pagar pouco imposto, ou ter que me render aí ao isolamento social, mas eu tenho que
respeitar o que? O coletivo. Vê bem, eu não acredito, no isolamento, não que eu não acredite, eu acredito no isolamento e acho que ele está dando aí, salvando muitas vidas, tá certo? Então, mas vamos supor, eu não acredito no isolamento, tá? Mas eu sou parte da coletividade. Se a coletividade assim o diz, baseado na ciência ou não, eu faço parte da coletividade. Então, eu tenho que assumir. Talvez isso, quando o Daniel comentou do coercitivo, né? Que tá bom, tá indo contra o que eu penso, mas eu vou o quê? Ter que aderir a isso aí, porque o coletivo faz o todo, né? Então, acho que é isso, né? Para falar muita coisa, né? Ou seja, o que eu falei, a gente precisa ficar falando muito aqui, a gente não vai, né? Vai aprender muito, né? Então, mas é isso. Pode continuar o pessoal comentando, temos ainda um tempinho aí, o pessoal vai colocando, vai falando, acho que é bacana. Eu tô adorando, viu, Nelson? Legal. Legal, embora a gente não esteja falando de coisas exatas, mas nós estamos falando de ideias, né? Estamos falando de questões que mexem conosco diariamente, né? A gente não pode negar que existe hoje uma sanha, né, para retirada de direitos, de negar a ciência. Então, nós temos que ter um suporte para enfrentar tudo isso. E a informação é a melhor arma que a gente tem. E faz parte da informação a formação do indivíduo, né? Então, eu acho que não existe formação sem a gente ter como perspectiva a cidadania. Então, embora eu mais Melo ensinemos lógica, mas isso não significa que a gente não possa ter uma percepção social, não é? Não só na perspectiva daquilo que eu vejo todo dia, mas na perspectiva daquilo que está também no meu horizonte. Eu acho que isso é muito importante, né? Importante para todo mundo, né? Todos nós temos um horizonte. E ter esse horizonte é fundamental, eu acho fundamental. Porque se a gente não tem um horizonte, a gente não tem régua. E nós precisamos sempre de uma régua, de um instrumento que nos ajude a perceber quando é que a situação não é favorável à sociedade. Eu acho que é isso. Perfeito, né? Nós concordamos basicamente em tudo aqui. Eu acho que é isso mesmo, Nelson. Não, é verdade. Tá Legal, claro. legal. Eu acho que é isso mesmo. Tem a parte do que se colocou pelos pensadores aí que você comentou, tá certo? Rousseau, indo um pouquinho mais para trás, falando de Marx, ou seja, outros pensadores, podemos pegar e filósofos aí desde épocas mais anteriores, coisa de 1000 anos atrás, ou coisa lá dos gregos, né? Ou seja, agora, uma coisa que eu estou reforçando aí, eu estou usando aí muito o nome do Domingos, né? Até desculpa, Domingos, mas eu gostei muito também do que ele falou, o que ele colocou, porque é o seguinte, eu sou cristão, e eu acredito que a gente não vai, ninguém se salvará fora da caridade, isso está lá escrito, né? Ninguém se salvará fora da caridade. E eu quero me salvar. Então, eu pratico a caridade. Foi isso que eu quis dizer, viu, Marcelo? Quando eu falei que eu já iniciei, eu pratico a caridade. E quando você pratica a caridade, você está olhando para o outro, não só para você. Você está olhando para o outro. E isso que o Domingos falou. Quando você começar a se colocar no lugar do outro, olhar para o outro, né? Isso aí começa a mudar uma série de coisas, tá certo? Porque, sem dúvida, eu vou falar que nos últimos 50 anos, o que bom, os últimos 50 anos não, os últimos 35 anos que eu tenho um pouco mais de percepção de como tudo isso funciona, porque antes disso aí eu acho que eu nem não me preocupava com nada disso, então os últimos 35 anos tal, a gente começa o quê? Criar, né, uma percepção de tudo isso que está sendo colocado. E a caridade, Nelson, a caridade, se a caridade tiver no coração de cada um da gente, cada um de nós, tudo vai melhorar, tudo vai mudar. E os oportunistas de plantão,
que querem cooptar as pessoas por algum motivo, né? Sendo populista, não sendo populista, sendo de direita, sendo de esquerda, não importa isso, né? Essa questão de direita e esquerda é um outro assunto que a gente poderia falar, mas oportunismo tem dos dois lados, sabe? Claro, claro. É da pessoa que está Sem dúvida. oportunista lá, né? E nós estamos vivendo momentos terríveis aqui no Brasil, infelizmente. Vamos sair dessa. E a sociedade organizada é muito bacana. Você vê, e olha, e vou falar um negócio aqui, eu assisti coisas que jamais eu pensei em ver. Por exemplo, quando você pega lá Banco Bradesco, Banco Itaú e Santander se juntando e doando lá alguns bilhões lá, né? Fala, pô, legal, né? Quando você vê a Vivo, a Oi, a TIM, Claro, se juntando, ou seja, no início do ano, há 6 meses atrás, eles disputam cliente à tapa, inclusive com atitudes, né, não muito ruins em relação, ou seja, ó, o cara paga 100, vai lá, oferece 50, depois o cara tá com a gente, você aumenta para 100, ou seja, atitudes de empresas grandes, né, muito ruins, tá? E os caras se uniram para o quê? Para fazer doações, fazer, né? Então, será que isso vai ficar? Eu vou até convidar o pessoal que está aqui, talvez para uma outra, para discutir o seguinte: isso que nós estamos vendo de caridade, empresas doando, empresas fazendo isso, tal. Será que isso vai ser perene nos próximos 12 meses? Será que isso vai acontecer? As pessoas vão continuar olhando para o outro com caridade, com carinho e com uma percepção que eu preciso ajudar? Será que vai ficar? A hora que normalizar, cada um vai olhar para o seu umbigo, né? É uma discussão que não é para agora, mas é um convite que eu faço a todos aqui para a gente ver depois dos resultados, né? Okay? Sem dúvida, sem dúvida. Não, eu queria só destacar aqui, o Longato e todos que estão assistindo, né, que a ideia é fazer uma reflexão. Acho que o mais importante é a reflexão. Amanhã pode surgir outros autores que eu, pessoalmente, falo assim, não, eu acho que essa crítica é consistente, ela é interessante, e então eu passe a falar de outro modo, né? Então, eu acho que o importante aqui não é mostrar como tem que ser feito, não é isso, mas é fazer uma reflexão sobre o que nós estamos vivendo e sobre como é que nós chegamos até aqui. Nós precisamos pensar nisso, como é que nós chegamos até aqui. Quantas vidas se perderam para a gente chegar até aqui? Não é? Quantas pessoas perderam emprego, quantas pessoas passaram fome para a gente chegar até aqui? Então, é esse exercício de reflexão que eu propus, baseado no meu trabalho, né, que é como professor, e baseado na minha militância política, minha militância sindical. Então, é o que eu ofereci hoje para vocês, e espero que tenha ajudado, né, ou venha ajudar algumas pessoas aí que ouviram e estão participando. Perfeito. Eu acho que foi realmente muito interessante. A princípio, Nelson, eu não tinha muita ideia como você ia fazer essa ligação, mas eu adorei, cara. Eu adorei. Eu gostei muito, né? Que tem Legal. tudo a ver. Então, foi uma bela ideia que você teve. Parabéns, Nelson. Parabéns mesmo. Legal. Foi uma sacada, assim. E o final, né? Coroou, né? Não parece muito uma coroa aqui, não, até parece, né? A interseção. A intersecção ali acaba sendo, né? Na centralidade dessas coisas aí, né? Legal. Então tá bom, ok. Não sei se mais alguém tem mais alguma colocação para fazer. Acho que é importante, é gostoso, adorei, né? A Lene quer falar alguma coisa, Lene? Tá sem, acho que você tá com mudo. Não. Eu tô com áudio sim. É porque eu tô em pé aqui, aí eu demorei um pouquinho para poder ativar. Não, eu não sou muito de entrar na parte de política. Com relação à cidadania, sim, todo mundo. Eu vi eu cheguei até um pouquinho atrasada, né? Uma parte da conversa que eu ouvi, até que você estava falando sobre a pandemia, né? Sobre o estar junto, você contra o isolamento,
mas a favor, né? Eu também sou dessa mesma forma, porque a pandemia, de uma forma ou de outra, ela infelizmente vai ceifar muitas vidas, né? Ai, desculpa, perdi a palavra aqui. E assim, o isolamento é essencial para aqueles que realmente necessitam, porém, eu acredito que o isolamento ele salva e não salva. Deu para entender? Eu sou contra o isolamento também, eu sou a favor de deixar as pessoas decidirem por elas mesmas e não o Estado decidir por elas. Perfeito. Eu posso fazer um comentário sobre isso, Aline? Tem que ser respeitada, claro, né? Eu queria fazer um breve comentário. Sim, não, tem que ser respeitada. Porém, assim, eu não sou a favor de travar todo mundo, sabe? Eu acho que a economia ela deve rodar. Eu acho que as pessoas elas devem respeitar a opinião de aqueles que querem ficar no isolamento. Eu acho necessário aqueles que realmente necessitam ficar fora, ficar no isolamento, porém aqueles que têm a capacidade e que se protejam, né? Cada um é responsável por si, tem que se proteger de todas as maneiras possíveis. Libera eles, deixa eles trabalharem. Olha, Pode falar, Nelson. Você está falando com uma pessoa que está louca para voltar à atividade normal, porque trabalhar mediado por tecnologia tem algumas recompensas, mas, olha, você tem que fazer muita coisa antes. Você tem que pensar em como passar aquele conceito, não é? Quando você não está ali vendo as pessoas porque assim, quando você estabelece uma fala em sala de aula, você sente se a maioria entendeu ou não. Você vê as carinhas de interrogação. A gente perde esse recurso na mediação por tecnologia. Então, eu gostaria muito de voltar ao trabalho, gostaria muito de pegar meu carro, sair, porque me alivia, inclusive, o estresse que a gente tem em casa. É um estresse danado ficar em casa, confinado. Agora, me parece que o problema maior é o seguinte: antes da gente ser contra ou a favor do isolamento, nós temos que pensar no sistema de saúde. Quantas pessoas o sistema de saúde pode atender, não é, num único dia? Quer dizer, se a gente deixar a critério de cada um, então sai, tudo bem, não é? Cada um retorna às suas atividades, quem quer, ok. O sistema de saúde, ele vai escolher depois quem é que vai para o respirador, quem vai usar respirador e quem não vai usar respirador. Quem vai para a UTI, quem não vai para a UTI. Então, antes que o sistema de saúde faça essa escolha, é importante que a gente faça a escolha de não sobrecarregar o sistema de saúde. Então, não tem problema ser a favor ou contra o isolamento, mas nós temos que entender o apelo das autoridades sanitárias. E é isso que é importante agora. E isso, Aline, que você está fazendo, é também um exercício de cidadania, né? Sim. Sim. Não, então, na verdade, assim, como eu falei no início, eu sou contra e sou a favor, né? Essa parte da saúde, realmente, ela vai entrar em colapso. Se deixar todo mundo solto, entra em colapso mesmo. Mas aí, a partir daquele... como eu estava falando, se a pessoa escolheu trabalhar, sair do isolamento, ela tem que assinar um termo, falar, olha, eu estou abrindo mão da minha vaga na UTI. Porém, ela também infecta os outros, né? Esse é o grande problema. Não tem como. Não tem como. Aquele ditado, né? Vai ter os dois lados, não tem jeito. Tem a parte boa, que volta, né, o contato com as pessoas, porém tem a parte ruim, que você pode infectar quem não tem nada a ver com a situação. Sem dúvida. É ruim. Exatamente, é ruim mesmo, sem dúvida. Muito bem, tá por conta do Longato agora. Longato.
Você está sem som. Foi muito bacana, foi proveitoso, eu gostei, curti muito, viu, Nelson? De coração, cara, curti muito. Mas o problema, que nem a Aline falou, tudo tem o ônus e o bônus, né? Você quer o bônus, mas você tem ônus, né? Então, o bônus aqui está meu eterno agradecimento, Nelson, por essa oportunidade, esse tempo aqui dispensado a nós. E o teu ônus é que você vai ser convidado de novo aqui para a gente tocar outros temas. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Eu colaboro. Então, tá bom. Pessoal, eu pedi para vocês colocarem lá o número de matrícula, né, para a gente passar isso lá para o ACC. Não sei se tem mais alguém aqui querendo fazer alguma colocação. Se não, a gente encerra por aqui, né, depois que o pessoal está colocando aí as informações, né, a gente vê que o pessoal está saindo, está colocando uma matrícula está saindo, mas se tiver alguém aí que queria fazer alguma colocação, vamos lá, Daniel? Não é relativo a... É relativo a ACC. Não, então aí é outro fórum, cara. Depois você manda e-mail, ou você me chama, entendeu? Não é aqui, tá bom? Manda e-mail me manda um e-mail lá no mario.longato, USC-ZDUBR, sem problema algum. Eu te respondo na hora. Manda agora que eu te respondo já, depois de encerrar. Agora. Tá bom? Beleza. Beleza, pessoal? Então, um beijo a todos. Muito obrigado. Obrigado novamente, Nelson. Abraço a todos. Marcelo, obrigado. Abraço, obrigado, tá Longato. Acho que tá obrigado pela oportunidade também. Aí, viu, Longato? O Peretti. Não, é sempre importante. Obrigado pela oportunidade. Legal. Muito legal. Então tá bom. Pessoal, abração a todos, então. Pessoal, até mais. Um grande beijo, um abraço a todos e a todas, viu? Até a próxima. Se cuidem, né? Se cuidem. Se cuidem. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou, Longato.